Os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. 1. Ele teve de descer em um cesto para fugir da prisão. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32 e 33, vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz dos governantes injustos que queriam a sua cabeça. 2. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Em Atos, capítulo 13, no versículo 50 e 51, vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres, homens da alta sociedade, para expulsá-lo, pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar e está havendo muitas conversões. 3. Foi apedrejado quase até a morte em Listra. Em Atos, no capítulo 14 ao 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por esta multidão e provavelmente tenha desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. 4. Na Macedônia, foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Em Atos, no capítulo 16, no verso 23 e 24, vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos seus senhores e, por isso, foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. 5. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Atos, no capítulo 16, do 13 ao 14, vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios judeus, apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, ele teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. 6. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Em Atos 19, no versículo 23 ao 26, alguns ourives, temendo ficar sem seu lucro, por produzir imagens de deuses para adoração, incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nesta cidade ainda mais perigosa. 7. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso ele é perseguido e quase morto. Em Atos, no capítulo 21, no versículo 27 ao 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão, por deduzir que Paulo teria profanado o templo, levando um grego chamado Trófimo. Eles incitam as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase é morto pela multidão. 8. Preso, enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto. Em Atos, no capítulo 27, no versículo 13 ao 20, Paulo é injustamente preso. É levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. No caminho, o navio sofre um grande naufrágio devido a uma grande tempestade. 9. Na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Em Atos, no capítulo 28, no verso 3, vemos que após se recuperar do grande naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa, que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira. Felizmente, ele não morreu. E em 10º lugar temos decapitamento de Paulo por Nero. Apesar da Bíblia não narrar este fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. É muito provável que isso tenha acontecido, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Evidentemente, os sofrimentos que Paulo passou foram ainda maiores do que estes listados. Ele teve de suportar um espinho na carne, conforme 2 Coríntios 12, 7. Teve que se separar dos seus amigos queridos por causa do ministério. Irmãos, a vida cristã não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. É o caminho de Deus. Ainda que o mundo se levante contra este caminho e desencoraje todos nós a segui-lo. Que Deus nos dê força para continuar. Que Paulo possa ser espelho para todos nós. Que possamos ser imitadores de Paulo, assim como Paulo foi de Cristo. E que nós possamos, em Deus, ter forças para resistir e persistir e aguentar todos os sofrimentos neste caminho.
E que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Fique com Deus.